Este podcast é uma produção Reverber. Olá, historiantes! Está entrando no ar a sua, minha, nossa Minipédia, o seu programete sobre assuntos históricos em formato expresso. Esse programete que acompanha você nos seus exercícios físicos, na sua lavagem de louças, na sua lavagem da casa, no final de semana ou em dia de semana, indo para a escola, indo para o trabalho, etc e tal. Eu sou o Pablo Magalhães. Aqui é Kleber Roberto. E aqui é Joyce Pereira. E hoje nós vamos falar, sobre o tema da eugenia. E aí a gente pode até ver, como que isso está presente, tendo em vista, o caso de racismo contra o Vinícius Júnior. E esse é um tema bem interessante, porque podemos abordar alguns pontos, como a criação e bases teóricas da eugenia, a eugenia e o racismo nos impérios coloniais e o que foi esse movimento de eugenia no Brasil. É isso mesmo. Mas antes de a gente entrar no nosso conteúdo, vamos para alguns recadinhos, né, Kleber Roberto? Isso mesmo, temos um recadinho especial para você, temos um mini curso sobre o contrato social, são os fundamentos filosóficos e políticos. E esse mini curso sobre o contrato social, ele vai abordar os principais filósofos dessa área, Thomas Hobbes, John Locke e Rousseau. E ele é muito importante porque vamos abordar vários pontos que fazem com que você entenda a sociedade atualmente dentro da ótica desses três filósofos. E você, que gosta do trabalho que a gente faz aqui no Historiante, você pode ajudar a gente, como, Joyce, que a gente pode fazer isso? É só você ir lá no Spotify, e dar 5 estrelinhas pra gente, e também você pode dar esse apoio pro Historiante lá no Apple Podcast, tá bom? Perfeito. E lembrando que esse episódio é um oferecimento à Editora Contexto, nossa parceira, que nos enviou um livro fantástico aqui da Pietra Diwan, Raça Pura, uma história da eugenia no Brasil e no mundo. Esse livro ele vai servir como base também para o nosso roteiro de hoje. E você pode concorrer a esse livro sendo nosso apoiador no apoia.se/historiante ou no aplicativo da Aurelo. E aí você participa do sorteio mensal de livros e pode concorrer a esse e vários outros livros que a Editora Contexto manda aqui para o Historiante. Ou você, que é nosso ouvinte e não quer apoiar, enfim, mas quer comprar o livro, pode ir no site da Editora Contexto e utilizar o cupom Historiante20 e ganhar um descontão aí para adquirir essa obra fantástica. Aproveitando o momento, antes da gente ir para o nosso conteúdo, o Historiante está com o Pix agora, tá? Se você quiser colaborar conosco com qualquer outro valor e não quer ter a obrigatoriedade de colaborar todo mês, basta colocar aí o Pix para ohistoriante@gmail.com e fazer a doação no valor que você achar melhor. Bom, vamos para o nosso conteúdo. Camarada Kleber Roberto, qual é o seu aplicativo preferido para ouvir podcast? O meu aplicativo é o Aurelo, porque ele é leve, fácil de utilizar e você pode encontrar todos os podcasts da família Historiante lá no Aurelo. E a cada play que você dá lá nos podcasts, o Aurelo vai estar fazendo uma contribuição simbólica para o Historiante. Então, baixe o aplicativo e faça aquela maratona nos nossos podcasts. A eugenia, ela nasce de um processo de deturpação de uma outra teoria que foi formulada no século XIX e talvez seja uma das mais importantes teorias científicas contemporâneas, que é a teoria geral da evolução das espécies do Charles Darwin. Charles Darwin foi um naturalista, um pesquisador do século XIX que acabou rodando o mundo em algumas viagens, especialmente a viagem no navio Beagle, e pôde acompanhar alguns processos
biológicos em determinados pontos do planeta e chegou à sua conclusão através de uma série de observações que lhe permitiram compreender que as espécies existentes na humanidade, elas passaram por processos evolutivos de adaptação, de evolução, até chegarmos nos níveis que nós temos hoje. Dentre essas várias espécies observadas, analisadas por Darwin, estava o ser humano, né? O ser humano, dentro do seu processo evolutivo, teria chegado ao ser humano contemporâneo após uma série de transformações. Ao longo dos anos, essa teoria foi mais aprimorada, nós chegamos à conclusão de que hoje nós temos um tipo de homem, um tipo de mulher, um tipo de ser humano chamado de Homo sapiens, né? Ponto final dessa escala evolutiva, e Darwin, né, conseguiu chegar a essas conclusões e publicou seu livro, que ficou, enfim, mundialmente conhecido. A questão é que Darwin, ele tinha inimigos ou adversários dentro da própria academia, inclusive alguns que acreditavam que ele teria colocado em suas bases teóricas a ideia de que o homem teria vindo do macaco. Isso não está presente em momento algum na obra de Darwin, sendo que ele afirma que nós temos um elo em comum ou um ancestral em comum que teria evoluído em diversas ramificações, sendo uma delas o ser humano. Mas aí a gente vai ter uma deturpação mais rebuscada e mais complexa, e é sobre ela que a gente precisa falar, é a eugenia. A eugenia, ela vai ser formulada, vai ter como seu principal formulador, vamos dizer assim, um primo do Charles Darwin, que é o Francis Galton. O Francis Galton vai fazer uma deturpação de toda a teoria de Darwin e vai conduzir seus escritos no seguinte aspecto: dentro da própria humanidade, nós teríamos diversas ramificações do próprio ser humano, sendo que nós teríamos o ser humano mais desenvolvido e o menos desenvolvido, inferior. Esse ser humano desenvolvido, ele teria um sangue bom, seria bem nascido, e isso se refletiria na sua vida, ele seria bem sucedido, inteligente e passaria adiante seus genes. O ser humano mau, inferior, ele teria o sangue ruim, e por ter o sangue ruim, ele seria péssimo, defeituoso, dado à criminalidade, burro, enfim. E ele passaria também suas características geneticamente aos seus filhos. Quem era o ser humano mais desenvolvido, senão o branco europeu? E quem era o ser humano menos desenvolvido, senão negros e indígenas, que, segundo Francis Galton, teriam sangue ruim e passariam seus genes adiante e precisariam, nesse caso, serem... a sociedade deveria passar por um processo de limpeza desse tipo de gente. Essas e outras questões o Francis Galton levanta e dá o pontapé inicial daquilo que a gente vai conhecer como eugenia, uma ramificação da ciência no século XIX. E aí, o importante da gente entender o que é eugenia, né, a teoria, é entender também como que isso foi colocado como política de Estado. Por quê? Né? A gente sabe que as pessoas, os sujeitos históricos, eles são filhos do seu tempo. E o que era a Europa, né, aí no início do século XIX? Tinha se passado pela transição da primeira revolução industrial, né, e havia a necessidade de expansão de mercados consumidores. Então, através, né, dessas ideias da eugenia, os europeus eles vão formular, né, discursos e também políticas, né, sobre o corpo e o território dos outros. E quem eram esses outros? Né? Eram os povos de África, os povos de Ásia, e se a gente pensa, né, no sentido também, né, dos Estados Unidos, né, essa eugenia também vai servir para enquadrar a nós, né, brasileiros, com essa extensão, né, dessa política do que a gente chama de Big Stick, que é o grande porrete. Né? Então a eugenia ela vai servir, né, como a base para a formação de uma política de Estado imperialista, onde, né, essa formação biológica, né, degenerada, né, em seus graus, e isso que é preocupante, né, porque a eugenia ela coloca isso atrelado ao biológico dos sujeitos, ela seria, né, o motivo pelo qual esse europeu, né, ou esse estadunidense,
né, mas eu quero me concentrar aqui mais na ideia dos europeus, eles teriam essa missão, né, de civilizar estes outros povos. E aí a civilização aqui, né, era entendida para eles como levar o desenvolvimento técnico-científico, que eles que essas populações elas não conheciam por conta do seu biológico, que não as permitia desenvolver este alto grau de civilização europeu. E aí o que nós temos aqui, né? Nós temos para além de uma perspectiva de política racista e imperialista, a gente tem também sujeitos que não entendem e não compreendem o modo como outras populações constroem, né, as sociedades, as suas narrativas históricas, todas as suas questões sociais, e vão colocar, né, essas populações em patamares inferiores, justificando os processos de dominação, que são processos de dominação que, por via de regra, são colocados de forma violenta, né? Só lembrando aqui que o único território de África que não foi ocupado, né, foi a Etiópia. E aí foi alvo também de invasão italiana lá na Segunda Guerra Mundial, porque todos os outros territórios coloniais território de África, eles foram alvos de colonização de diferentes povos europeus, justamente baseado nessa ideia de eugenia, onde essas populações elas foram violentadas sistematicamente pela ocupação, né, dos seus territórios, em muitos casos, né, a obrigação a trabalhos forçados, né, outras práticas, como a gente já falou aqui, né, do Congo belga, né, decepamento de mãos, como forma de lição que Leopoldo II impunha àqueles que não obedeciam às regras ou não cumpriam as metas. Essa política eugenista ela vai ser colocada de fato com esse sentido de violentar, disciplinar esses sujeitos, né, dizendo que essa era a forma de levá-los a chegar, quem sabe, em um patamar civilizatório. Ou seja, o europeu ele tem esse espaço, que seria esse espaço de dominância. Se vocês quiserem ver alguma coisa sobre isso, que é muito interessante, por exemplo, o Apatebã, que ele era um tradicionalista africano, ele conta nas memórias dele de criança, né, que eles achavam que os brancos tinham fogo dentro deles. Por quê? Por causa da vermelhidão da pele, né? E aí ele conta que na oportunidade que ele pôde, ele tocou no capitão, e aí foi que ele percebeu, né, que aquele homem ele não tinha fogo dentro de si. Então, para além das políticas que são políticas de violência, tem as próprias construções discursivas que tentavam criar esse lugar de subalternidade para essas populações. Então, vemos que todo este movimento, ele também acaba chegando ao Brasil. Não é algo exclusivo da América anglo-saxônica ou da Europa. Ele também chega no Brasil, no movimento eugenista, no território brasileiro, que teve vários pensadores à frente deste movimento. E assim como em outros locais, esse movimento eugenista brasileiro, ele tentava fazer com que houvesse uma evolução, vamos botar aí entre aspas, evolução da raça através da eliminação de raças tidas como inferiores. E aí entravam indígenas, negros. Podemos citar, por exemplo, João Batista de Lacerda, que foi um médico e diretor do Museu Nacional, que era um dos partidários da ideia da eugenia, que ele via, por exemplo, a miscigenação como algo bom, porque futuramente, devido à miscigenação, a raça negra iria ser eliminada. Segundo ele, João Batista de Lacerda, a partir dessa miscigenação do negro, pardo, iria, em cerca de 100 anos, deixar de existir a raça negra, e então teríamos somente um Brasil embranquecido. Outros pensadores já pensavam que isso não iria dar certo, essa ideia de João Batista de Lacerda. Mas não pensavam isso por serem, digamos, bonzinhos. Eles pensavam que a miscigenação iria continuar, então era mais prático fazer o quê? Eliminar as comunidades negras, eliminar os negros. Com o quê? Eliminá-los de opções de trabalho, de
fazer com que ocorresse uma migração europeia para o Brasil, ocupando esses espaços de trabalho que poderiam ser ocupados por negros. Temos o que já citamos em vários podcasts, as questões de várias leis que eram feitas com o intuito de atingir principalmente estas populações negras, ou seja, tem todo um aparato tanto de pensadores, digamos, de pessoas que estavam ali diante de uma pseudociência e também de mecanismos políticos, porque vamos lembrar também que essa eugenia ela não ficou presa apenas aos ciclos universitários, científicos, ela também foi muito inserida dentro da própria política do Brasil, ali de finais do século XIX e início do século XX. E procurar uma lista de pessoas que eram eugenistas, essa lista é enorme de pessoas que são muito conhecidas no cenário nacional, que aí vão desde, por exemplo, Monteiro Lobato até Euclides da Cunha. E nós temos uma fala de uma autora muito importante nesta área, que é Pietra de Wuhan. Oi, Pietra, tudo bem? Olá, historiantes, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Pietra de Wuhan, eu sou historiadora, formada pela PUC de São Paulo. Eu fiz mestrado, doutorado pela mesma instituição. Meu tema de pesquisa durante toda a minha trajetória foi e é centrado na história da eugenia, concentrado durante o mestrado mais eugenia no Brasil e durante o doutorado, que foi concluído em 2020, sobre desdobramentos da eugenia após 1945 e os legados desse pensamento e dessa prática nos Estados Unidos, mas também no Brasil. Atualmente, minha pesquisa é concentrada no processo de esterilização em massa no Brasil, que se desenrolou da década de 60 até a década de 90, financiado principalmente por capital internacional, norte-americano, estadunidense, para ser mais precisa. E essa pesquisa está em andamento, tem um texto meu que vai sair em breve, e eu tenho apresentado alguns desses resultados em congressos internacionais. Eu moro há 17 anos nos Estados Unidos, de onde eu faço a minha pesquisa, e atualmente eu sou professora no Bluegrass College, professora de História dos Estados Unidos e História da América Latina, num programa que eles chamam Culturally Responsive, que é culturalmente responsivo, para atender e dar vazão às diferentes vozes que contribuíram para o desenvolvimento da sociedade americana após a Guerra Civil, principalmente, após 1865. A eugenia foi um movimento iniciado como teoria de aperfeiçoamento humano através do controle da hereditariedade por vamos dizer, um cientista, médico, estatístico, uma pessoa, um homem da classe social, de uma classe social de elite, que fazia várias coisas, chamado Francis Galton. Ele vivia na Inglaterra, ele começou a carreira dele como médico, a pedido do pai, mas depois ele abandonou a carreira no meio do caminho, e ele era muito interessado em entender a sociedade britânica. O que aconteceu é que entender o controle da hereditariedade naquele período significava controlar os nascimentos. E significa também controlar, dessa forma, os casamentos. E como a teoria começou no início, a gente fala dos cruzamentos e da qualidade dos bebês que nascem desses cruzamentos. Sem saber muito bem exatamente como a hereditariedade funcionava e como esses processos se desenrolavam, e para ser bastante franca, até hoje a gente não sabe muito bem como funciona, a gente ainda está avançando na teoria genética, no que a gente chama epigenética hoje. Esses teóricos da eugenia começaram a propor cruzamentos a exemplo do que se faziam com cavalos, que eram
práticas bastante comuns para melhorar as raças dos cavalos, para que eles corram mais, para que eles fossem mais fortes. E existem estudos e mais estudos nessa linha. Animais mamíferos, de modo geral, e no mundo das plantas, em vegetais como o milho e a ervilha. Então, a genética vai ser desenvolvida assim, através do conhecimento dessas leis, da exploração dessas leis, entre quais são as melhores e mais resistentes plantas e animais. Então, até aí, entender a hereditariedade não há problema nenhum. O problema ele vai aparecer quando esses biólogos que vão ser adeptos dessa eugenia proposta pelo Galton vão propor aplicar essa observação aos grupos humanos. E aí que a história vai ficando mais complexa, porque eles vão estar inspirados por um processo em que o racismo científico predominou nas últimas, pelo menos nos últimos 100, 200 anos, tendo em vista todo o processo de escravização, de exploração imperialista pela Europa, repleto de hierarquizações de gênero, de raça, de etnias, e essas hierarquias sociais também, e essa hierarquização, esse tipo de catalogação social vai ser aplicado para a biologia, vai ser aplicado para ciências humanas, das ciências biológicas, das ciências humanas para ciências biológicas. É muito comum na historiografia a gente... e nos últimos 20 anos, eu sou responsável, inclusive, por isso, porque eu sou uma das primeiras a escrever sobre o tema no começo dos anos 2000. Já haviam alguns trabalhos antes do meu, mas poucos trabalhos após o meu mudaram essa perspectiva de que os eugenistas brasileiros eles eram mais brandos. E esse conceito de uma eugenia branda hoje, 20 anos depois, eu discordo completamente. Eu acho que eugenia não tem viés brando na eugenia. O que a gente pode dizer é que, dizendo que os eugenistas brasileiros tinham mais influências da França, do neolamarquismo, ou seja, que o meio ambiente influencia na hereditariedade, ou na transmissão de caracteres de pais para filho, o papel da educação nesse sentido vai proporcionar que a sociedade melhore ou passe por um processo de aperfeiçoamento sem que hajam medidas, entre aspas, radicais, como a esterilização, como a segregação. Então, muitos teóricos, muitos historiadores brasileiros usam esse argumento para justificar que no Brasil a gente não teve assim uma eugenia radical como a norte-americana, que esterilizou até a década de 70. No entanto, os objetivos dos eugenistas eram os mesmos dos objetivos dos europeus, dos estadunidenses, dos canadenses. A questão com o Brasil, e que deixa a compreensão sobre eugenia no Brasil mais complexa e mais difícil de analisar, é que, tendo em vista que na década de 30, os antropólogos como Roquette Pinto e outros teóricos como Oliveira Viana, Gilberto Freire, que estavam criando toda essa ideia do multiculturalismo, de que o Brasil era uma democracia racial, amenizou, abrandou, pelo menos, entre aspas, para inglês ver, no mundo das aparências, que o Brasil era uma democracia racial, que não havia eugenia no Brasil e que não havia preconceito no Brasil. No entanto, a gente vê que na década de 30, na década de 40, em primeiro lugar, termos como eugenia, eles continuaram permeando os discursos médicos, mas também a imprensa. Se você vai pesquisar as revistas semanais, você vai ver o termo eugenia sendo usado com frequência na década de 50 e na década de 60 também.
que uma família ela deve ser eugenizada, que uma família ela deve ser pensada e preparada, e que a mãe deve receber todos esses cuidados quando tem o bebê. Os exames pré-nupciais foram uma realidade no Brasil. Agora, também é importante dizer que a gente tinha eugenistas no Brasil que pensavam de diferentes maneiras. As propostas e os métodos variavam. A gente tinha eugenistas que eram mais favoráveis à teoria de Mendel, de que as características estavam totalmente fundamentadas na genética. A gente tinha aqueles lamarckistas, que talvez fosse uma maioria mesmo, mas o fato de ser predominante não quer dizer que ela era unívoca, que pensavam que o meio ambiente influenciava na transmissão da hereditariedade e simplesmente, pelo menos na minha perspectiva, o lado ou a linha teórica que cada um desses eugenistas adotava não faz muita diferença do ponto de vista do ponto de vista social e do ponto de vista da sua implicação para a sociedade. Por quê? Porque ainda que houvessem diversas teorias que estavam dando suporte para essas ideias, o que é mais importante, o que mais me interessa quando estou estudando eugenia é a finalidade desses discursos. E a finalidade desses discursos, primordialmente, foi transformar certos grupos no Brasil em cidadãos de segunda classe. Então, se você vai olhar os discursos médicos, os discursos dos psicólogos, os discursos dos educadores, eles estão criando grupos de crianças delinquentes, de homens alcoólatras, da população preta, considerada como uma população que se esforça menos no trabalho, a população indígena, vista como estereotipada de diversas maneiras. Então, quando eu estudo eugenia, e eu estou tentando entender como esses homens influenciaram o pensamento sociocultural, econômico no Brasil, eles foram muito eficientes em criar espaços de discriminação que colocaram esses grupos, mulheres, né? E aí a gente pode colocar nessa lista de grupos indesejados uma enormidade de grupos brasileiros, pessoas com deficiências físicas, pessoas com qualquer tipo de diagnóstico dentro da saúde mental. Esses grupos foram silenciados pela história, esses grupos foram silenciados pela comunidade médica. Por isso, muitas vezes, é difícil entender a eugenia no Brasil, porque a gente acha que porque não haviam leis, a eugenia ela desapareceu, ela não existia, e a gente viveu numa democracia racial, porque a gente tem, por exemplo, casamentos mistos, interracial no Brasil, coisa que nos Estados Unidos só foi permitida em 1968. Exemplos e comparações dessa natureza prejudicam muito o entendimento do impacto das ideias eugenistas no Brasil. Joyce Oliveira, quem acompanha o Historiante há um bom tempo, já curte o conteúdo, pode nos ajudar a manter o projeto, né? Senhor, pode sim. Quem quiser ajudar, né, a gente do Historiante a continuar produzindo esse conteúdo maravilhoso, pode ir lá no nosso apoia.se. Aí vai se tornar o nosso apoiador e vai ter acesso a conteúdos exclusivos, a cursos que a gente produz para os nossos apoiadores, né, a materiais didáticos, vai também ter sorteios de livros, enfim, né? Tem podcast secreto, ou seja, vai ter um mundo novinho, exclusivo para quem for, né, aquela pessoa maravilhosa que resolver apoiar o Historiante. E o endereço qual é? apoia.se/historiante. O link tá na descrição desse episódio.
Bom, chegamos ao final de mais uma gravação da Minipédia. E aí, meus amigos, vocês têm alguma sugestão para dar para os nossos ouvintes? Como sugestão, vou deixar aqui mais um podcast para vocês maratonarem, que é o podcast que fizemos sobre o colonialismo e a eugenia, que é inclusive uma minipédia, que é a Minipédia 26. E se vocês quiserem se aprofundar um pouquinho mais, digamos, numa disputa, numa luta entre o evolucionismo e o criacionismo, e aí acabamos abordando um pouquinho sobre o darwinismo, vocês vão lá na TV Historiante, o nosso canal no YouTube, que temos um vídeo, que é a História das Coisas, que ele aborda exatamente isso, o criacionismo versus o evolucionismo, que é um vídeo que já ultrapassou aqui 61 mil visualizações. E é muito interessante vocês assistirem para dar aquela embasada a mais no seu saber. Eu vou indicar aqui um livro, né, que para vocês entenderem como que essa política ela perpassa também pelos corpos de outra forma, que é o livro chamado Desejo Colonial, Hibridismo em Teoria, Cultura e Raça, do Robert Young. Muito bom, por sinal. Perfeito, então é isso. Um grande abraço e tchau, tchau. Tchau, gente. Valeu, pessoal. Até mais.